Olá, meus queridos alunos. Vamos à nossa aula de ciências, será a nossa segunda aula, mas antes eu separei um versículo bíblico para todos nós. Romanos capítulo 12, verso 12, que diz o seguinte: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O apóstolo Paulo escreveu isso há muito tempo atrás para um povo que estava passando por problemas seríssimos. E hoje nós podemos acreditar que esse versículo se encaixa em nossas vidas e no nosso tempo também, porque podemos acreditar na esperança, podemos ser pacientes e também continuar com o nosso elo, com Deus, que é a nossa oração, e orando também uns pelos outros. Nesse momento eu preciso que você feche os seus olhos para que a gente converse com o nosso Deus. Amantíssimo Pai que estás nos céus, muito obrigado pela sua palavra e o conforto que ela nos traz. Conduza a nossa aula, esteja com os nossos alunos, nos ajude a olhar para frente e ver que lá à frente vamos alcançar a vitória. Em nome de Jesus, amém. Ok, vamos à nossa aula sobre o sistema solar. Semana passada eu comentei com vocês sobre a questão do sistema, o quanto a gente precisa analisar o sistema como um todo e não pensar que no sistema só existe o Sol e o nosso planeta. Vimos também que existem os planetas que orbitam em torno do Sol. Temos a oportunidade de ainda olhar nessa figura a nossa Lua, ok? Que é o satélite natural da Terra. E também entender que o sistema solar é composto de gases, de poeira cósmica, é composto também de infinidade de outros astros, como os de corpos celestes, que são os cometas, estrelas, planetas e satélites. Nós vamos entrar agora lá na página 146, no assunto, que fala sobre asteroides e cometas. 146, asteroides e cometas. Vou colocar para você aqui uma figura, para você analisar comigo. Eu tenho aqui um asteroide. Esse asteroide aqui, ele tem um formato irregular. Todo asteroide, ele é composto de rochas e de metais. E eles são conhecidos como planetóides. Então, o asteroide, professora, ele tem formato, ou melhor, formatos, porque o seu livro aborda a questão do esférico também. Então, professora, os asteroides são de corpos irregulares, eles são formados de rochas, de metais e também podem ser esféricos. O seu livro aborda essa situação com vocês. E o cometa, professora? Bom, o cometa, você pode analisar aqui, e é muito interessante que aqui a gente vê o núcleo e essa vasta cabeleira, ou pode ser chamada também de cauda. O seu livro aborda a palavra cauda. São compostos de gelo, rochas e outras substâncias congeladas, além de vários gases. E por que essa cauda que é tão brilhante, professora? Porque essa cauda é quando ela tem o contato bem próximo do Sol. Então, quando o cometa começa a se movimentar bem próximo ao Sol, a cauda dele se torna brilhante. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nas situações do asteroide e do cometa, eu preciso abordar com vocês lá no final da página 146, que diz que nas situações em que um asteroide ou um cometa se quebram, se rompem, os pedaços deles começam a ser chamados de meteoroides. Olha que interessante. Bom, se você olhar no seu livro aí, você também vai ver a questão do asteroide sendo colocado da forma em foto, que parece meio esférico. Mas o meu aqui está no formato irregular, ok? Então, colocamos aí para vocês que o asteroide e cometa, quando eles se quebram, se rompem, os pedaços são chamados de meteoroides. Asteroide e cometa, e que nós já abordamos esse assunto, que ambos quando se rompem, eles formam meteoroides. Esses meteoroides eles vão ficar vagando pelo espaço, sem uma órbita específica. Lá na página 147, você pode continuar comigo aí, tá? Para que a gente possa explorar esse assunto, e seria muito bom se você pudesse observar também as fotos, ok? À medida que a gente for explicando. Bem, quando esses meteoroides eles começam a ficar vagando pelo espaço, sem órbita específica, ao entrarem na camada da Terra, que é chamada camada da atmosfera, os meteoroides sofrem atrito e podem se queimar, formando um fenômeno chamado luminoso no céu, e não atingindo a superfície do planeta. Mas quando alcança a questão da superfície do nosso planeta, eles passam a ser chamados de meteoros.
Olha só, meteoro, tá? Com esse corpo e essa cauda. E você sabia que o meteoro também pode ser considerado uma estrela cadente? Quantos de vocês já tiveram oportunidade de ver no céu à noite uma estrela cadente? Pois bem, nos casos em que os meteoroides resistem ao atrito e não se queimam, eles atingem a superfície terrestre. Ou seja, ele só passa a ser um meteoro quando ele queima e tem esse rastro luminoso. Quando ele passa da camada da atmosfera e não queima e resiste a esse atrito sem se queimar, ele atinge a superfície terrestre. Olha que interessante, formando grandes crateras. Aí embaixo você tem uma cratera aberta por meteoro lá na região do Arizona, nos Estados Unidos. Ao lado você já tem um meteoro, né, entrando na atmosfera da Terra. E eles podem ser considerados, quando eles rompem essa questão da superfície, da camada da atmosfera e formam grandes crateras, a gente pode também chamar de meteoritos. Que interessante, né? Nosso Deus é extremamente perfeito em relação a isso. A nossa tarefa, ela é muito fácil. Eu quero que você observe aqui na página 147, ok? As perguntas aqui, eu vou ler com vocês, para que vocês possam preencher a 1, a 2, a 3 e fazer a 4 direto no caderno. Estão recordados que eu disse lá no início que lá mais à frente vocês vão ouvir falar que existe uma tarefa para fazer sobre o cometa? Pois bem, essa é a questão de número 4. Nossa questão lá na página 147, investigue uma pesquisa científica que você vai unificar a matemática. Nesse momento a matemática e as ciências ela conseguem se complementar. Em 1696, o astrônomo britânico Edmund Halley, que nasceu em 1656 e faleceu em 1742, analisou relatos a respeito de cometas que se aproximaram da Terra nos anos de 1531, 1607 e 1682. Pelas características observadas, o cientista concluiu que o mesmo astro havia passado próximo ao nosso planeta nesses 3 momentos, e previu que a próxima visita ocorreria em 1758. O cometa, então, foi chamado de Halley em homenagem ao seu pesquisador. Agora, na questão de número 1, diz o seguinte: de quanto em quanto tempo o cometa Halley pode ser visto a partir da Terra? Eu preciso que você vá a essa página sua 147 e marque, por favor, essas 3 épocas aqui, ok? E para adiantar aí, marque esta época aqui também. Então, nós vamos trabalhar com essas e essa. Primeira questão: de quanto em quanto tempo o cometa Halley pode ser visto a partir da Terra? Eu montei um esquema aqui muito legal para vocês entenderem. Você vai ter que subtrair 1607 menos 1531. Está lembrado que eu pedi você para marcar lá os períodos? Pois bem, essa subtração você vai precisar fazer, que são dos 3 períodos. Depois você vai subtrair 1682 menos 1607, que tem a ver com estes períodos também. O mesmo resultado desta subtração será o mesmo resultado desta subtração. E você já vai conseguir responder essa primeira questão. De quanto em quanto tempo o cometa Halley pode ser visto a partir da Terra? E você vai colocar: o cometa Halley pode ser visto da Terra a olho nu, porque é bom a gente falar isso, porque a gente vai conseguir visualizar a cada resultados das subtrações que serão iguais, você vai poder colocar lá, ok? Questão de número 2. Em que ano esse astro foi visto a partir da Terra pela última vez? Recorda que eu pedi a você para marcar uma época de 1758? Pois bem, você vai fazer o seguinte passo a passo para obter o resultado. Você vai pegar esse valor aqui, que é igual ao daqui de cima, quando você fizer a subtração, colocá-lo aqui e multiplicar vezes 3. Quando você obter o resultado desta multiplicação, você vai passar o resultado para cá e adicionar a 1758. Aí você vai ter o valor dessa segunda questão. Ou seja, a questão de número 3 é uma questão também muito fácil, porque a pergunta é: quando o cometa Halley passará novamente próximo da Terra? Aí você vai pegar o resultado final da segunda questão, que será este aqui, e vai adicionar ao valor da diferença da questão número 1, que os resultados das subtrações são iguais. Então, você vai pegar este resultado mais o resultado da questão 1. Os resultados são iguais, então qualquer um desses aqui, ok? E fazer a adição
que você vai ver quando será que o cometa Halley vai passar de novo aqui na Terra, para que a gente possa vê-lo. E não sei, assim, se eu vou estar viva para vê-lo, né? Mas acredito que todos vocês sim. Mas você vai poder ter a oportunidade de ver a olho nu, né, a questão do cometa Halley, porque geralmente é sempre noticiado em relação a esse momento científico. A questão de número 4, lembra que eu mostrei para você a questão do cometa? Vou voltar rapidinho aqui para você ver. A questão de número 4 está pedindo para que você colhe uma imagem de um cometa, ok? Especificamente assim, porque você tem essa visão do cometa Halley, tá? Então você tem esse artifício na internet para você fazer essa questão da colagem aí, fazer uma impressão bonita do cometa Halley e identificar as partes que compõem o cometa. Lembra que eu disse para você? Núcleo, cabeleira. E para muitos, isso aqui é uma cauda. Então você vai poder fazer uma impressão bem bonita, colocar o cabeçalho no seu caderno, colocar a identificação da data bem bonita também, direitinho, organizado, colocar a questão de número 4 lá da página 147 e colar e identificar o núcleo e a cabeleira ou a cauda, ok? Continuando a falar sobre a questão das constelações, lá no seu terceiro parágrafo, cita ali a constelação de Órion, cujo seu formato lembra um caçador. Vou passar aqui para vocês analisarem comigo. Só que antes de analisar o que está aqui na tela, vamos acompanhar primeiro aqui no seu livro. Como ela tem esse formato que lembra um caçador, porque tem a ver com a questão do traçar de linhas imaginárias, é facilmente localizável por conta do brilho, em um cinturão de 3 estrelas, conhecida como as Três Marias. Eu acredito que você já consiga identificar no seu, algum adulto já deve ter falado com vocês sobre a questão das Três Marias que ficam localizadas. Mas como é que a gente consegue ver bastante essa constelação de Órion e colocar, né, a questão desse formato que lembra um caçador? Nós conseguimos ver aqui no nosso Brasil, dentro do período de dezembro e janeiro, ou seja, principalmente na questão do hemisfério sul, porque a nossa maior parte do nosso território brasileiro encontra-se no hemisfério sul. Só que a constelação de Órion nos chama a atenção por ser uma das 88 constelações modernas. Está localizada no Equador Celeste e, por este motivo, é visível em praticamente todas as regiões habitadas da Terra. Ok? A época mais favorável, nós já comentamos, de olharmos as nossas noites no período de verão. Continuarmos a analisar essa questão de constelação, e nós vimos ali a questão de Órion participar, né, de uma das 88 constelações modernas, e são as várias que nós temos dentro do nosso sistema. Preciso que você analise lá na sua página 150, essa parte aqui, olha, esférica da sua bandeira nacional aí, na sua casa. Você vai analisar que existem aí 9 constelações, vou passar para você aqui para que você possa entender um pouquinho. 9 constelações aí. Mas, professora, essas 9 constelações, por que elas surgiram aí? Bem, na parte do hino nacional tem uma frase que fala lábaro que ostenta estrelado. Ou seja, foi uma ligação aí estreita com a astronomia e que acabou aí por conta da curiosidade a gente ter essa frase dentro do nosso hino. Você pode analisar aqui, ó, que existem 9 constelações, ok? E essas 9 constelações têm a ver com o que está lá no seu livro, na parte de cima do Você Sabia, que tem a ver com a representatividade de 27 estrelas, e dessas 27 estrelas representam 26 estados brasileiros e um Distrito Federal. Então, aqui na nossa visão aqui tecnológica, nós conseguimos analisar, né, essa questão das nossas constelações de uma forma mais bem explicada. E lá no seu livro você tem ali as 9 constelações, sendo que cada uma nominal, cada uma com o seu nome. Ok? Terminamos por aí, mas nós não podemos esquecer que a nossa dica continua: leia e estude as páginas do livro de ciências e realize as atividades propostas no E-Class. E nós vamos ao nosso momento de oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, nós te agradecemos por esse momento de aprendizado, que o Senhor venha se fazer com todas as nossas famílias e que cada uma possa ser abençoada segundo a multidão das suas misericórdias. Obrigada mais uma vez, em nome de Cristo. Amém. Tchau, tchau, até a próxima.